Bom dia, seres! Esse vídeo aqui é especial. Esse vídeo nós vamos falar sobre a cultura bairrista. Por que acontece isso no nosso estado? Quais são as origens desse movimento? E por que não todos, mas muitos gaúchos se orgulham de ser ignorantes e burros? É o que veremos hoje no Política Horizontal. Então tá, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura bairrista, né, porque já vinha um bom tempo que eu gostaria de fazer esse vídeo. Eu acabei não fazendo, porque, né, você sabe, a gente está sempre na correria, sempre correndo muito, é trabalho, meu filhote, né, o Augusto também tem as atividades dele, né, trabalho, família e tudo mais. E eu acho importante a gente esclarecer algumas coisas e até para a gente entender também a origem, de onde que vem tanto preconceito e tanto atraso, principalmente na educação do Estado, que acaba culminando nesse tipo de comportamento que se repete a todo momento. Né? Essa questão da vinícola aí, do trabalho escravo, não é a primeira vez, né, que a gente tem esse tipo de notícia aqui. Fora outras formas de preconceito também, porque o nosso Estado ele é, infelizmente, conhecido por ser um Estado muito preconceituoso. Essa questão da cultura bairrista do pessoal andar de narizinho empinado pensando que é melhor que os outros estados, essa teoria maluca de separatismo, que outros dois estados aqui do sul, eles, na verdade toda a região sul, alimenta esse devaneio, esse delírio, né? E antes de mais nada, a gente tem que entender que nós somos brasileiros. Eu, particularmente, tenho vergonha de ser gaúcho, por causa dessa questão, dessa cultura bairrista, que nada mais é que parece que é um orgulho de ser ignorante, né? Então tu ser uma pessoa violenta, uma pessoa muito agressiva, né? E automaticamente excluir pessoas que vêm de fora, tanto para trabalhar, conviver, visitar. Então essa coisa desse narizinho empinado, e óbvio que não tem como a gente compactuar com isso. Não é a maioria dos gaúchos que é assim, é uma minoria, mas como a minoria faz um estrago muito grande na nossa imagem, a gente precisa tomar a atitude de vir a público, falar, principalmente pedir desculpas ao povo baiano, que é um povo trabalhador pra caramba, e ao contrário do nosso estado, eles não escondem, né, a grande vergonha, né, da escravidão que foi muito perpetuada no estado deles, né? Então aqui já é diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, lembrando que eu não estou generalizando, tá? Mas tem muitas coisas aqui que a cultura bairrista ela meio que faz as pessoas aceitarem essa forma agressiva e ignorante de ser. E tem vários exemplos disso em todos os segmentos. Pra vocês terem uma ideia, os CTGs aqui, né? Os CTGs, dependendo, né? Eu não estou falando em base de achismo, tá? Eu, por ser facilitador de transporte urbano, eu pego várias pessoas aqui, faço corridas para elas, inclusive para pessoas de CTGs. Tem gente que anda armada em CTG porque por algum motivo ou outro, daqui a pouco o pessoal pode puxar uma faca, pode puxar uma arma e dar uma tragédia, né? Existe muito isso. No interior do estado acontece muita briga de faca. E o pessoal acha bonito isso, né? E sendo que eu particularmente, eu estou falando por mim, não estou falando pelo Augusto, né? Eu particularmente acho ridículo tudo isso, né? Essa questão de se orgulhar de ser ignorante, né? Até os próprios piquetes farroupilha, né? Parece que é uma desculpa esfarrapada para te comer carne, beber um monte e ficar lá acampado. Mas na verdade, a Semana Farroupilha aqui, se as pessoas estudassem um pouco mais, elas iam descobrir que estão comemorando uma grande derrota, né? Foi uma tentativa frustrada do Estado se separar da federação, e aí isso ocasionou o quê? A gente voltou a fazer parte do Brasil e não conseguiu mais a emancipação que queria, né? Então, o que a gente acaba comemorando é uma derrota.
Fora alguns detalhes que até foram retratados em minisséries de grandes emissoras, ou até a própria história mostra que a forma como o Rio Grande do Sul perdeu essa guerra foi muito vexatória. Né? Primeiro que existia um grupo, né, chamado Lanceiros Negros, que eles foram enviados para um campo para guerrear contra o exército da Federação. Na verdade, eles estavam desarmados, eles foram emboscados e foram mortos. Lanceiros Negros. Tá? E aí hoje, depois de tanto tempo dessa tentativa de revolução, tu vê o pessoal todo nos piquetes, faceiro, comendo carne, né, bebendo, e nem sabe por quê. É só uma comemoração qualquer, como até, dando de exemplo, o Natal, que tem gente que associa a cor vermelha do Papai Noel em alguma coisa e eles nem sabem que é por causa da Coca-Cola. Então vocês vejam qual é a grande importância histórica das datas aqui. Então, isso só foi um exemplo, né? É muito lamentável tu ver essa representatividade, né, que o Bolsonaro deu para esse tipo de gente. É uma vergonha tu ver uma pessoa, né, de uma cidade que é conhecida por ter, né, essa questão das vinícolas, a Serra Gaúcha produz muito vinho, né, e aí tu vê esse episódio de escravidão e as pessoas, na verdade, não dão a mínima, né, uma ofensa gratuita ao povo baiano, e isso faz parte mesmo da cultura bairrista. Né? Se a gente pelo menos só se orgulhasse de tomar chimarrão, de fazer churrasco, beleza, mas não. É como eu falei, é uma forma de ser ignorante em todos os segmentos. Tu não sabe por que tu é ignorante. A cultura aqui é ser ignorante, infelizmente. Um bom exemplo pega o futebol. A gente fala dos clássicos, né, tricolor, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui no Rio Grande do Sul, o clássico é absurdamente violento. Hoje, que agora eles implementaram certas regras de punição, né, para coibir isso. Tem até a questão da torcida mista, né, que é muito legal. Mas alguns anos atrás não era assim. Inclusive no ano passado teve um Grenal que foi adiado porque um torcedor gremista não, um cara jogou uma pedra, mas um paralelepípedo no ônibus do Grêmio. Era meio que um protesto contra o próprio time. Não, alguns falam que era colorado, outros falam que era gremista, mas porque como o time caiu para a segunda divisão, eles estavam enlouquecidos e, né, acertaram um jogador que ficou ferido. Né? Fora o fiasco do Grenal da Libertadores. Foi um fiasco. Né? Uma coisa... Aliás, não tem o menor cabimento. Se eu não me engano, se eu não for exagerar, foram 9 expulsos. Vocês depois me corrijam. Tá? Mas sem o menor motivo desencadeou uma briga ridícula. Teve jogador pegando no cabelo do outro, né? Só porque era um Grenal. E esse é um dos nossos traços de cultura bairrista. Fora outras coisas, a gente se orgulhava de não reeleger governadores. Até que pela primeira vez o Eduardo Leite conseguiu, né, no momento correto, acabar com essa tradição idiota, conseguiu se reeleger, ganhando de um candidato que tinha como nome um modelo de carro. E que, graças a Deus, não ganhou no estado, que seria um retrocesso enorme. Né? Inclusive, para você, é um bom exemplo de preconceito estampado na cara de todo mundo e todo mundo ignorou. Ele chegou a fazer uma afirmação de que se ele ganhasse, o Rio Grande do Sul voltaria a ter uma primeira-dama. Já o governador reeleito, né, é homossexual, o que não faz a menor diferença, porque entre ele e esse outro candidato de direita, né, só podia ser de direita, né, ele fez e está fazendo um trabalho infinitamente melhor do que o outro candidato se ele vencesse. Né? Então, é um complemento, na verdade, esse vídeo aqui, né, às afirmações do Augusto, e a gente gostaria de pedir desculpas. Óbvio que dificilmente esse vídeo vai chegar até os baianos, porque a gente tem noção de que nós somos um canal novo, né? Estamos procurando ter o nosso espaço, né? Mas a gente não se isenta, a gente precisa falar de coisas graves que acontecem no nosso estado, e essa é uma delas.
né? Mais uma demonstração de preconceito velado no nosso estado, né? E eu reafirmo aqui que é o seguinte: antes de mais nada, eu sou brasileiro, eu não sou gaúcho. Não é porque tu nasceu aqui que tu pode te achar melhor que outros estados. Isso é uma cultura que precisa ser enterrada. Esse bairrismo exacerbado, essa coisa de sou gaúcho, tenho orgulho. O engraçado é que, como a gente não vê uma evolução, isso vai começar a ser cada vez mais frequente, né? Na campanha eleitoral, fora dela, né? O Bolsonaro, ele chancelou o direito das pessoas virem a público e sentir orgulho de serem idiotas e ignorantes como esse vereador, né? Porque foi uma vergonha, né? E esse é um bom retrato da cultura bairrista. A gente precisa coibir isso, precisa mudar isso, né? Tu não pode sentir orgulho de ser burro, né? E parece que aqui, sem generalizar, porque eu já falei em outros vídeos do Facebook que generalizações é a desculpa do preguiçoso, né? Ele não busca as informações, então ele generaliza tudo. Eu não estou falando de todo o povo gaúcho, mas tem uma boa parte de gaúchos que pensam dessa forma. Acham bonito ser machista, ser homofóbico, xenofóbico. Tudo que vocês possam imaginar de ruim, essas pessoas acham legal de ser, porque eles acham que é tradicional, né? Ser uma pessoa ignorante, uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, né? Como esse vereador fez, né? Naquela fala lamentável, colocando uma pecha extremamente preconceituosa para o nosso estado de novo, né? Além de outras pessoas. Eu poderia citar vários deputados, vereadores que hoje nos envergonham, né, com as suas ações. Eu vou dedicar um vídeo futuramente a um deputado chamado Marcel Van Hatten. Muitos amigos meus votaram nele, ele é do Partido Novo. Eu acho importante a gente ressaltar algumas coisas que ele defende na tribuna, porque o pessoal também tem aquela cultura de simplesmente votar, não cobrar, não seguir, não buscar se informar o que o cara está fazendo. E o Marcel Van Hatten é assim, ele teve várias decisões bem controversas, bem impopulares, que muitos dos eleitores dele, talvez se soubessem, se, né, vissem de perto o mandato dele, discordariam dessas decisões que ele acaba apoiando e das bandeiras que ele levanta. E eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, uma singela homenagem a esse personagem da política gaúcha que está lá no âmbito federal nos representando, tá? Lembrando que esse vídeo não é contra todos os gaúchos, é contra essa parte que defende o tradicionalismo de forma errada, né? Acha bonito ser ignorante, acha bonito ser xenofóbico, racista, tudo isso que vocês já sabem que a gente bate na tecla, e a gente, como um canal progressista, precisa ir contra isso, né? É como eu falei, eu sendo um facilitador urbano de transporte, eu falo com paulistas, com mineiros, com goianos, com o pessoal que mora em Roraima, Rondônia, enfim, pessoas que vêm de todos os lugares, admiram a nossa terra, se sentem de certa forma abraçados, né? E a gente não pode deixar, eu trato todos eles bem, porque para mim são irmãos, gosto de falar, perguntar como é lá, né? Eles vêm para cá, eles adoram principalmente a serra, porque eles gostam do frio. E aí tu se depara com essa violência gratuita de um vereador que simplesmente achou que seria legal fazer uma declaração muito infeliz, né? Manchando a honra do nosso estado. Lembrando que eu não tenho orgulho de ser gaúcho, eu tenho orgulho de ser brasileiro. É diferente. Nós somos uma federação, né? E nós devemos respeitar a todos de forma igual, tá? Não achando que nós somos melhores ou piores, né? Mas realmente com tantas demonstrações de discriminação gratuita, fica difícil defender o Rio Grande do Sul, fica muito difícil, tá? Então vamos trabalhar para melhorar a imagem do nosso estado, deixar de sermos ignorantes, agressivos,
né, e buscar evoluir, né, porque agora fica fácil ele fazer um vídeo chorando. Então eu estou fazendo uma nota aqui para todo mundo saber o que o vereador Fantinella hoje pensa, tá? Eu gostaria que nessa oportunidade de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas pelas minhas falas ocorridas em 28/2/2023 na sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos os norte e nordeste do país. É um momento de lapso mental proferir palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do norte e nordeste. Somos todos iguais e registro que estou profundamente arrependido. E para encerrar minha fala, gente, eu quero dizer o seguinte, que se as pessoas me atacassem a mim, se eu pagasse pelo erro que eu cometi, a gente paga, porque quando a gente erra, a gente tem que pagar. Mas o que está acontecendo, meu povo, o que está acontecendo é que a minha esposa chora noite e dia, recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Ela está pensando até em me deixar. O meu pai e a minha mãe, com 80 anos, só choram dia e noite pelas ligações maldosas que estão recebendo e ofensas. Eu pergunto, o que eles fizeram de errado? O que é que eles fizeram? Cobrem de mim, não da minha família. Ameaças para o meu filho, que tem medo de ir para a faculdade. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Se alguém cometeu um erro, fui eu que cometi. Eu estou extremamente arrependido. Eu peço perdão pelo que eu fiz. Não estou aqui tentando resolver nada. Estou dizendo que eu estou arrependido. Que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais. E não vou fazer nunca mais. Me perdoem todos aqueles que se sentiram ofendidos. Sempre assim, né? E ele entra, né, esse vereador, ele entra naquele perfil dos três eleitores, né, da direita, né? O direitista, o antipetista e o bolsonarista. Esse cara é bolsonarista roxo. Se vocês buscarem aí vídeos dele na internet, vocês veem que ele adora plantar informações falsas, puxa muito o saco do Bolsonaro, né? E agora tá chorando, provavelmente vai ser caçado, muito provavelmente vai ser preso, né? E simplesmente com essa declaração infeliz ele acaba jogando na lata do lixo toda a imagem do nosso estado. E o nosso estado não é preconceituoso, o nosso estado não é discriminador. Então isso que tem que ficar bem claro. Isso é uma minoria que está tentando se sobressair para poder ganhar destaque, né? E não vão conseguir, né? Nós somos progressistas, nós somos de esquerda, nós somos pessoas que nós respeitamos as diferenças e principalmente respeitamos os nossos irmãos dos outros estados. Todos somos brasileiros. Antes de qualquer coisa, nós somos brasileiros. Antes de mais nada. Beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima. Eu quero ver